A Bíblia fala de duas pessoas que foram arrebatadas. São elas, Enoque e Elias. Esses dois homens de Deus nunca conheceram a morte. Foram arrebatados vivos. O primeiro viveu num período muito remoto da história, enquanto o segundo viveu numa época da monarquia em Israel. E quando se fala em quem foi arrebatado na Bíblia, algumas pessoas até pensam que Moisés passou por essa experiência. Mas, no entanto, isso não é verdade. Moisés morreu como qualquer outra pessoa. A Bíblia também fala que foram arrebatados em espírito, como o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Mas esse tipo de arrebatamento, obviamente, é diferente da experiência que teve Elias e Enoque. Paulo e João, por exemplo, apesar da experiência extraordinária em que foram submetidos, depois seguiram sua vida normalmente, até, enfim, conhecerem a morte. No livro de Gênesis menciona brevemente a história de Enoque, que ele era um homem temente a Deus, que tinha uma vida completamente diferente da grande maioria da sua geração. Enoque viveu num período muito anterior ao dilúvio, que isso significa possível determinar exatamente uma data em que ele viveu. Mas, curiosamente, Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém, o homem que, de acordo com a Bíblia, foi a pessoa que mais viveu neste mundo. Assim, vindo dessa linhagem, pode-se dizer que então Enoque foi avô de Noé. A Bíblia não fornece nenhum detalhe de como foi atado ao céu. Apenas em Gênesis informa que ele andou com Deus e não foi mais visto, pois o Senhor tomou para si. Gênesis 5, 24. E Elias, como foi? O arrebatamento de Elias já é descrito como um dos maiores detalhes na Bíblia. O profeta exerceu um importante ministério no século 9 a.C. Ele profetizou durante um período em que Israel havia se contaminado com a idolatria. Foi nesse contexto que Elias fez uma grande oposição como profeta do Senhor. Num determinado momento da sua vida, ele ficou tão ofendido com a falta de zelo pelo nome de Deus que acabou pedindo a própria morte. Mas é claro, Deus tinha um plano na vida dele, jamais que poderia imaginar. Um homem que orou a Deus pedindo a própria morte foi arrebatado vivo ao céu, sem conhecê-la. A Bíblia diz que após atravessar milagrosamente o Rio Jordão, juntamente com Eliseu, Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho, em conexão com uma carruagem de fogo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E tudo o que sabemos é que eles foram estar com Deus. Enoque é citado como um grande exemplo na galeria dos heróis da fé. O escritor de Hebreus diz que pela fé que Enoque foi transladado. Hebreus 11, 5. Já o profeta Elias apareceu uma vez mais no seu importante evento da transfiguração de Jesus, juntamente com Moisés. Elias conversou com o Senhor acerca da sua obra e redenção. Marcos 9, 2, 13. Por isso, o apóstolo Paulo escreve que todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15, 22. Da mesma forma, o escritor de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Se você gostou desse vídeo, dessa história bíblica, curte, compartilha, deixe no comentário quais outros modelos que você deseja estar acompanhando aqui conosco. Se inscreva no canal e o meu muito obrigado. Até a próxima.